E uma contraindicação relativa é quando o paciente tem uma alergia ao iodo. Por que contraindicação relativa? Se a alergia dela foi uma reação alérgica pequena, a gente pode fazer um preparo com corticoide e utilizar a medicação, ou a gente pode utilizar um contraste, que, como eu utilizo sempre, de baixa osmolaridade, que tem menor chance de promover reação alérgica, a não ser que ela tenha tido uma reação alérgica muito significativa com a utilização de contraste iodado, a gente pode lançar a mão do gadolínio, que é a droga utilizada na ressonância magnética como agente paramagnético, que eu vou mostrar aqui um exame como fica. Não fica um exame maravilhoso, mas a gente pode tirar as informações necessárias do exame. Quando que a gente deve realizar? Do 7º ao 12º dia é o ideal. Por quê? O colo está mais aberto, com maior quantidade de muco e menor chance de gravidez, porque a gente pede abstinência sexual de pelo menos 3 dias antes do exame. Em mulheres que têm ciclo menstrual curto, a gente pode puxar o 12º para o 11º dia, para a gente não ter lesões dentro da cavidade uterina, que é da mudança do endométrio, que eu vou mostrar a imagem aqui. E em pacientes que não menstruam, seja por quaisquer razões, pode ser que usa anticoncepcional contínuo, porque não menstrua, porque é uma anovulatória crônica, a gente pede um beta-HCG de até 72 horas antes do procedimento. O que é necessário para o exame? O pedido médico, óbvio, o jejum de 4 horas, abstinência sexual de pelo menos 3 dias, e eu costumo utilizar antiespasmódico via, desculpa, aqui está via oral, mas antiespasmódico via oral antes do procedimento, e limpeza distal da porção distal do intestino, eu costumo utilizar um Minilax, que é uma glicerina que vai limpar só o cólon e parte do sigmoide ali. Antigamente a gente utilizava, e não é errado utilizar medicação via oral, só que o desconforto da medicação via oral, o laxante, é muito mais desagradável, né? O que é preciso para fazer um bom exame? Em primeiro lugar, profissional capacitado. A esterossalpingografia é, sem sombra de dúvida, um exame operador dependente. O contraste tem que ser, eu costumo utilizar sempre o não iônico, mas que é iodado, aquecido rigorosamente a 37 graus para não ter nenhum choque térmico quando o contraste entra em contato com a cavidade uterina, porque pode ter uma contratura da cavidade quando o contraste está frio, e injetado com baixa pressão e baixa velocidade, na menor quantidade necessária para a realização do exame, para a gente ver o colo, o istmo, a cavidade, as tubas e a peritonização. Então, tem pacientes que a gente consegue fazer exame com 2 ml de contraste, outras com 50. Então, isso é uma coisa relativa. Sempre me perguntam, qual a quantidade ideal? Não tem quantidade ideal, é ideal para aquela paciente. Por que a gente não utiliza uma quantidade grande quando não é necessário? Porque o contraste que cai dentro da cavidade peritoneal pode irritar o peritônio. Tem pacientes que têm dor importante pós-exame pela irritação peritoneal. O mesmo acontece se o contraste estiver aquecido numa temperatura muito superior a 37 graus. 39, 40, a pessoa já vai ter uma dor muito grande pós-exame. E sem pinçar o colo uterino, né? A gente ainda vê, infelizmente, muitos exames realizados com a pinça, hoje um pouco menos do que se via há uns anos atrás, mas ainda tem muito. Isso daí eu acho que a gente tem que acabar com esse negócio de pinçar o colo, né? Maior chance de infecção, muito mais desconfortável para a pessoa, sangramento pós-exame, tudo isso. Eu costumo utilizar um catéter que tem dois calibres, um de 5 frente e outro de 7, o de menor e o de maior calibre, de acordo com o tamanho do colo do útero. Do colo não, do orifício externo do colo. Então, aqui só mostrando a temperatura, o catéter que é utilizado, ele tem 2 vias de utilização, né? Por aqui, primeiro a gente testa o balão, para ver se está tudo em ordem com o catéter, preenche o pertuito todo pelo contraste para que não tenha nenhum risco de bolha de ar, e depois essa presilha é vedada para que o contraste, que a gente possa introduzir no colo sem que tenha nenhuma bolha de ar dentro do pertuito. E para colos muito fininhos eu costumo utilizar esse dilatador descartável. Isso aqui tem que ser abandonado, tá? Tem que pensar que essa época aqui é daqui, ó. Então a gente tem que mudar isso daqui em todo o Brasil,
por favor, quem é de fora de São Paulo, brigue, porque é possível, brigando com os convênios e tudo, eles pagam o catéter. Aqui em São Paulo, todos já pagam. Aqui é o que a gente não deve realizar, essa é uma imagem cedida de um útero gravídico, aqui está o saco gestacional, que foi feito durante... Então, isso aqui é uma história clínica mal colhida, paciente mal orientada, tudo isso. Quando a gente realiza fora da data, o que pode acontecer? A gente pode ter lesões, simular lesões dentro da cavidade, lesões com formato polipóide, isso aqui pode ter um monte de apresentações, isso é só o endométrio na segunda fase do ciclo menstrual. Então, pessoas que têm ciclo muito curto, quando fazem no 12º, a gente está fadado a achar esse tipo de alteração, que também não faz diagnóstico diferencial com hipertrofia endometrial. Quando a gente pede a limpeza do colo, por quê? Aqui, um colo bastante sujo, né, o sigmoide também aqui, e a gente vê que existem alterações dentro da cavidade que simulam lesões. Essas alterações também podem ser vistas dentro da tuba uterina. Depois aqui a gente vê uma radiografia em oblíqua, a maior parte da cavidade fora da projeção do colo aqui, do cólon, desculpa, e a gente vê que não tem praticamente nada na cavidade, é uma cavidade bonitinha. Quando a gente injeta o contraste com uma velocidade grande, vocês todos já devem ter recebido o paciente dizer assim, tubas obstruídas. Isso daí todo mundo já recebeu, porque eu mesma já recebi muitos exames assim. E que tem esse aspecto da cavidade, esse formato arredondado aqui, que a gente chama em bico de seio, isso aqui é aspecto patognomônico de contratura uterina. Então, não adianta injetar o contraste, fazer pressão, não adianta nada. O que adianta para que isso se desfaça? A gente colocar uma bolsa de água morna e esperar. Pede para a pessoa ficar ali, respirando devagar, por alguns minutos, e na grande maioria das vezes a gente consegue fazer o estudo da tuba com essa manobra. Também quando a gente injeta o contraste em alta velocidade, aqui neste caso não só, mas quando você injetar o contraste com alta velocidade, a sua chance de opacificar vaso é muito grande. Então, isso aqui, que a gente pode ter lesões, simulando lesões da tuba uterina, não neste caso, mas muitas vezes a gente vê uma pequena passagem de contraste ao redor da região ampular aqui, e a gente fica na dúvida se aquilo é lesão tubária ou não é lesão tubária. Está muito baixo? Estou falando muito baixo? Está escutando aí atrás? Não, tudo bem? E a passagem de contraste pode ser muito significativa. Neste caso aqui, a gente nem vê a cavidade. A gente só vê os vasos miometriais, vasos periuterinos passando para cá. Aqui tem que interromper o exame. Interrompe o exame, a gente pode mudar a posição do catéter e a gente pode conseguir um exame de qualidade. Se persistir esse mesmo aspecto, interrompe o exame, porque daí não tem o menor sentido de continuar fazendo isso daí. Também por isso que a gente não faz exame em pacientes com uma história importante de reação alérgica ao contraste, porque a gente não tem como prever essa situação, né? Primeiro que o peritônio tem mastócito, e se o contraste cai dentro da cavidade peritoneal, ele pode sim promover reação alérgica ali. Agora, aqui as reações seriam mais graves, lembrando que a reação alérgica não é dose dependente. Essa é uma outra situação que pode acontecer, que a gente está vendo aqui uma tuba um pouco comprometida, com uma ectasia muito leve, essa outra já mais ectasiada, um contorno lobulado do segmento ampular, e a gente vê umas estruturas estranhas que a gente vai vendo até aqui. Isso aqui é passagem de contraste para o sistema linfático. Isso daí também não é lesão intrínseca da tuba. Eu já vi alterações de passagem de contraste para dentro de vaso linfático em paciente com endometriose, em paciente com tuberculose, que a gente tem uma chance maior de ter processo fistuloso da tuba. O agente paramagnético, eu vou mostrar um exemplo de um exame realizado com gadolínio aqui. A gente vê bem a cavidade, a gente está vendo as tubas, não fica tão lindo como fica com o contraste iodado, mas a gente pode tirar todas as informações que a gente precisa. Tuba permeável, tuba sem ectasia significativa, né, bonitinha aqui.
Alguns exames, quando a gente faz com gadolínio, até a gente pensa que o exame foi feito com iodo, depende da paciente. Não depende da concentração que o contraste fica dentro das estruturas. Não depende se a pessoa é magra, se a pessoa é gorda, se ela... Não, depende da concentração que o contraste fica ali. Então, eu sempre tomo cuidado quando eu tenho necessidade de utilizar o gadolínio, eu aviso a pessoa que o exame não fica da mesma qualidade, mas que a gente tem as informações necessárias, mas que também o exame pode não ficar nada. A pessoa tem que estar ciente daquilo, né? Mas como é um exame eletivo, também a gente não vai paciente é um risco desnecessário. Aqui vou mostrar um exemplo de um exame normal, uma cavidade uterina bonitinha, centrada, já com opacificação de ambas as tubas, passagem de contraste já pelo lado esquerdo. Eu costumo utilizar 2 imagens oblíquas, uma para a direita, outra para a esquerda. E eu gosto de fazer imagens com angulação podálica e caudal do tubo, porque muitas vezes a gente tem lesões, principalmente dentro da cavidade, que a gente acha que é uma lesãozinha petitica, assim, aí você vai ver uma lesão bem grande e que com essas imagens com angulação do tubo a gente consegue fazer. E aqui a peritonização do contraste homogênea, que é como a gente espera. O que a gente pode ver no colo e no istmo cervicais? Primeiro vou mostrar aqui algumas variações mais do istmo que do colo, porque a gente vê muita variação. A gente pode ter um istmo apenas linear, como nesse caso. A gente pode ter um istmo alongado, como nesse caso. A gente pode ver aqui que tem um pouquinho das pregas do colo. A gente pode ter o istmo em banda. Isso aqui também eu já vi descrição disso aqui como sinéquia e não é sinéquia. Ou a gente pode ter alterações mesmo, tanto dentro do colo quanto dentro do istmo. Então aqui, prestar bem atenção, não confundir essa imagem aqui com o balão, porque o balão está posicionado aqui. Uma lesão arredondada dentro do colo uterino, isso daqui é um pólipo endocervical. Também precisa prestar atenção se nas imagens radiográficas essa lesão persiste com a mesma forma, porque senão pode ser só muco. Mioma parido é muito raro de a gente ver pela estereossopingografia nos dias de hoje, né? Aqui uma outra imagem bem arredondadinha de um pólipo endocervical. Aqui são apenas as pregas do colo, isso aqui não tem alteração. A gente pode ver pregas assim, ou pode ver um colo mais liso. E o que chama atenção aqui é um alargamento do istmo. A gente considera pela imagem da estereossopingografia, o istmo normal até 0,5 centímetros, lembrando que ele é feito sempre na primeira fase do ciclo. Eu costumo descrever quando o istmo tem mais de 0,5 de diâmetro, porque eu acho importante que a pessoa que recebe a paciente depois fique assim, mais atenta ao istmo cervical. A gente pode ter cicatriz de cesárea. Eu já vi artigos descrevendo cicatriz de cesárea como imagens simulando sinéquias dentro do colo. Eu nunca vi. Todas as vezes que eu vejo cicatriz de cesárea, são imagens de adição e não de subtração. Então, aqui a gente está vendo uma outra aqui, 2 cicatrizes. E a gente pode ter cicatrizes mais importantes, que são as istimoceles, né? Que é uma causa de infertilidade secundária. Então, quando a gente vê cicatriz proeminente, como nesse caso, eu costumo descrever também para a pessoa ficar atenta, porque às vezes uma infertilidade secundária está ligada apenas à cicatriz. Nesse caso, uma cicatriz bem grande. Né? E aqui, normalmente, quando o colo, a cavidade já esvaziou, o contraste permanece dentro dessa cicatriz, quando as cicatrizes são grandes. E eu tenho observado que, às vezes, quando o colo uterino é muito grande e o orifício externo bem estreito, o mesmo acontece com o colo. Então, eu acho que nesses casos aqui, em que fica o contraste bastante, aqui já foi retirado o catéter, a paciente já andou e persiste aqui, talvez esses colos com esse aspecto possam simular as lesões da istimocele e diminuir a capacidade a fertilidade da mulher. Aqui a gente tem pregas miometriais. Elas são imagens radioluzentes, em geral alongadas, que a gente está vendo aqui, então imagem de subtração, que acompanham o contorno uterino. Muitas vezes a gente também vê aqui, isso aqui não tem o menor significado clínico, tá? Precisa ficar bem atento para não confundir com mioma, mas não tem nenhum significado.
Daí os miomas com componentes submucosos são os únicos que a gente vai ver pela histerosalpingografia, exceção dada aos miomas calcificados ou parcialmente calcificados, que daí a gente vai ver a calcificação, né? A gente pode ver até fora da cavidade e aí a gente tem como ver pela histerosalpingografia. Então os miomas são falhas de enchimento que podem ter aspecto semilunar com convexidade interna, podem ser arredondados, ovalados, de qualquer formato, pode ser o mioma. Aqui a gente tem um infradesnivelamento da região fúndica, a gente vê que existe aqui uma alteração da densidade da cavidade aqui. Então, isso aqui é um mioma associado provavelmente a talvez a um útero arqueado. Aqui, uma lesão envolvendo grande parte da cavidade e uma outra lesão arredondada aqui. Esta lesão aqui, com certeza, é um mioma. Esta menor aqui, não dá para a gente dizer se é um mioma ou se é um pólipo endometrial de base larga. Então, a histerosalpingografia é um exame bastante sensível na detecção dessas duas entidades, mas pouco específico. Aqui também a gente tem uma outra lesão, mioma. A gente pode ter comprometimento de grande parte da cavidade, deformando já aqui o formato, ou miomas bastante grandes em que a gente perde já o contorno da cavidade. A cavidade a gente acha que está acabando aqui, mas está acabando aqui, ó. A tuba a gente está vendo aqui. E aqui a gente vê uma calcificação de mioma, que em geral são heterogêneas ou podem ser só periféricas. Os pólipos endometriais, como os miomas, também são falhas de enchimento. Então, aqui a gente vê, em geral, eles são mais arredondados, mas assim, não dá para a gente cravar pela histro e dizer, isso aqui é um pólipo. Não, eu tenho que descrever e dizer que não dá para fazer diagnóstico diferencial com mioma. Aqui também existe um comprometimento da região fúndica, aqui sim, ó, um mioma, com componente submucoso. Esta outra aqui, também não tem como diferenciar o que é pólipo, o que é mioma só pela imagem. Os pólipos podem ser únicos ou múltiplos, e aí a gente vai ter lesões arredondadas ou ovaladas, ou até alongadas, quando o pólipo é séssil, envolvendo grande parte da cavidade. Na adenomiose. A adenomiose, ao contrário dos miomas e dos pólipos, a gente vai ter imagens de adição, ao invés de imagem de subtração. Aqui só mostrando uma imagem de ressonância, um corte axial do útero, mostrando aqui a perda juncional. Aqui mostrando na histerosalpingografia. A gente pode ter focos de adenomiose, como nesse caso, são duas lesões pequenas, ou a gente pode ter um comprometimento difuso, dando aqui um aspecto serrilhado da cavidade. Aqui, mais tênue, mais difícil de ver um pouquinho, a gente está vendo que o comprometimento é difuso da cavidade, com um aspecto serrilhado bem pequenininho. Ou as lesões podem ser mais exuberantes, assumindo um aspecto de lesões... Esqueci o nome agora. Esqueci o nome da lesão. De lesões arredondadas com aspecto cístico, tá? E aqui, uma adenomiose tão intensa que praticamente a gente nem vê a cavidade. Aqui, já comprometendo tudo. Agora, voltando para as imagens de subtração. As sinéquias, elas, assim como os miomas e os pólipos, vai dar a imagem de subtração ou falhas de enchimento. Então, são imagens que a gente vai ver como lesões escuras e não claras na radiografia. Então, aqui, uma sinéquia comprometendo a região do colo, uma outra sinéquia comprometendo o corno uterino direito. Essas sinéquias pequenas, como a gente vê essa daqui, se você tiver com a cavidade com pequeno enchimento, a gente tem uma chance muito maior de ver sinéquias finas. Depois que colocou uma grande quantidade de contraste, isso aqui pode desaparecer. Notar que aqui também existe um aspecto serrilhado da cavidade, então tem a sinéquia e a adenomiose. Aqui, o envolvimento mais importante. Aqui, já envolvendo mais de 1/3 da cavidade. Comprometimento significativo. E aqui comprometeu já praticamente a cavidade toda. Aqui tem um pedacinho da cavidade, que a gente vê que a tuba está passando aqui. E nesse caso aqui a gente não vê nada, né? A gente vê aqui
opacificou um pedacinho da cavidade, isso aqui tudo é colo, o istmo está aqui, um pedacinho da cavidade e o resto não teve progressão. Isso aqui a gente precisa tomar muito cuidado na hora que for fazer o exame para saber se isso é certeza mesmo, ou se apenas o útero está dobrado e o contraste está só vazando para dentro da cavidade vaginal e não está progredindo, tá? Outras lesões que a gente pode ter dentro da cavidade é a hiperplasia endometrial. A hiperplasia endometrial pode assumir vários aspectos e aqui a gente não faz diagnóstico diferencial com lesões com o endométrio na segunda fase do ciclo, eles parecem muito. Então aqui, bem parecida com aquelas imagens que eu mostrei anteriormente, pode assumir um aspecto de micropólipos, como nesse caso aqui, até de pólipos múltiplos, como nesse caso, ou lesões heterogêneas, de tamanhos variados aqui, envolvendo toda a cavidade. Ainda com relação à cavidade, a gente pode estudar as malformações millerianas. Infelizmente, ainda a tabela aceita é da American Society, que foi feita em 1988 e depois modificada para 96 pela American Society, mas assim, eu acho que aqui já tem muita coisa que deveria estar fora, porque o de etilestrobiol já nem existe mais nas pacientes com idade fértil, né? As alterações que poderiam acontecer. Aqui mostrando um aspecto, de útero unicorno. E aqui eu também chamo atenção para quem for fazer, quando vai realizar o exame, porque a gente pode ter um útero que a gente acha que é unicorno, mas na realidade é um útero de Delfo, né? Então tem que ver bem se não tem septo vaginal para a gente conseguir cateterizar o outro lado. Essa imagem aqui é uma pequena sinéquia no colo. No útero arqueado. O útero arqueado a gente traça uma linha entre os cornos uterinos e uma linha perpendicular a essa primeira que foi traçada aqui. Quando existe lesões, medidas menores que 1 centímetro, a gente considera arqueado, e maiores que 1 centímetro, bicorno ou septado, de acordo com a angulação do colo. Quando a lesão tem 1 centímetro, 0,9 ou 1,1, é uma lesão limítrofe que merece correlação com outros métodos de imagens para a gente poder verificar. Como é que a gente faz o diagnóstico entre útero septado e útero bicorno pela histerosalpingografia? Aqui é menor que 65 graus o ângulo entre os cornos uterinos, a gente considera septado. Maior que 105 graus, bicorno. E o que tem no meio aí pode ser tanto um quanto o outro. E aí, completo ou incompleto, se existe a projeção, aqui a gente está vendo um pedaço da cavidade incompleto, aqui também incompleto, porque não está vindo até o orifício interno ali. E o útero de Delfo, que quando a gente já tem certeza que é um útero de Delfo, a gente estuda as duas cavidades e as duas tubas simultaneamente, porque é menor chance de radiação da pessoa, né? Mas às vezes a gente não vê, a gente faz o diagnóstico de útero unicorno, aí volta a paciente para a posição ginecológica, pega aquele dilatador flexível, passa na parede da vagina para ver se não existe um septo vaginal. Quando existe septo vaginal, eu coloco um espéculo de virgem entre o septo e a parede e na grande maioria das vezes a gente consegue estudar a segunda cavidade. Mas às vezes é impossível, às vezes a gente só tem que fazer a descrição porque não consegue estudar a segunda cavidade pela histero. E aqui uma ressonância magnética desse caso, mostrando as duas cavidades e o septo nos 2 terços proximal da vagina. Agora, essas são as malformações millerianas clássicas. Todas as outras variações, e existem muitas, aí a gente faz como descritivo. Então, aqui, útero bicorno, biístimo, bicole, mas confusão dos istimos cervicais aqui. Útero bicorno completo, ou pseudo de Delfo, 2 colos, 2 istmos, apenas um orifício do colo. Aqui, um útero com aspecto arqueado, istmo bonitinho, colo bonitinho, mas com 2 orifícios. Aqui, uma cavidade uterina voltada para a direita, uma cavidade uterina voltada para a esquerda, é o que parece, só que com uma tuba um pouco estranha, que vai lá para cima. Então, isso aqui é uma implantação ureteral numa vagina atrésica e tem apenas uma cavidade uterina, útero unicorno.
Um outro aqui, útero com septação incompleta, duplicação do istmo cervical com um colo cego, né, ou pelo menos não visível por aqui. Um colo que foi cateterizado, comunica aqui, e o outro aqui, colo cego. Agora a gente vai para as tubas uterinas. As tubas uterinas, a histerosalpingografia é o padrão ouro na identificação de lesões tubárias, né? O que a gente vai estudar na histerosalpingografia? A gente consegue ver o segmento intersticial intramural, o ístmico, o ampular, mas as fímbrias a gente não vê. Então a gente estuda só esses daqui. Mostrando aqui um esquema, né, da porção intersticial, ístmica, a ampular aqui com preguiado mucoso, que a gente vai vendo que se torna mais numeroso e mais espesso na porção distal. E aqui um exame de histerosalpingografia mostrado de forma dinâmica, que é como a gente vê quando a gente está fazendo o exame. A gente não filma o exame, porque a gente até poderia filmar e mandar. Por que a gente não filma? Primeiro, porque a qualidade do filme não é a mesma da grafia. Então, na radioscopia, a gente pode não ver diminutas lesões, que depois com a grafia a gente vê. E segundo, a radiação, se você ficar filmando a pessoa ali, é 50 vezes maior do que a radiação que ela pode ter num exame comum. Então, a gente não utiliza essa prática por isso. Aqui mostrando uma cavidade centrada, bonitinha, colo normal, istmo normal, tubas uterinas de dimensões normais, ambas extravasando contraste para a cavidade peritoneal. O que a gente vai ver no segmento intersticial? Coisa que a gente mais vai ver no segmento intersticial são pólipos. Alguns autores nem consideram as falhas de enchimento como pólipos, consideram como implantes de endométrio. Mas assim, tem pessoas que têm pólipos e que não tem nada de endometriose, investigação negativa. Então, a grande maioria dos autores considera mesmo como pólipos dentro das tubas, que são essas lesões que podem ser arredondadas, podem ser mais alongadas e que em 99,99% dos casos não tem significado nenhum. Pode ser grande, pequeno, não tem significado nenhum. Precisa ficar atento aqui nesta imagem aqui, que eu já vi gente descrever como lesão. Esta imagem linear que a gente vê aqui, bem marcada aqui, isso aqui não é nada, é apenas a transição entre o epitélio uterino e o epitélio tubário. Então, isso não é lesão. Outra coisa a gente pode ter no segmento intersticial. Gravidez tubária. Gravidez na porção intersticial, ela vai fazer um alargamento do segmento intersticial e do corno uterino correspondente. No segmento ístmico, a gente pode ter estenoses, que podem ser focais ou difusas, dilatações focais ou difusas, salpingite ístmica nodosa, endometriose tubária, tuberculose tubária e, claro, também gravidez tubária. Este achado aqui é uma lesão, uma dilatação focal da porção ístmica distal aqui, entre a média e a distal. Aqui, se a gente não tem uma história clínica, a gente até podia correlacionar com uma salpingectomia unilateral, né? Mas aqui é uma dilatação. Uma gravidez do segmento ístmico também pode assumir esse aspecto. Aqui uma outra lesão focal do segmento ístmico. E aqui existe uma briga grande em quem acredita e em quem não acredita na histerossonografia. Eu, particularmente, não acredito. Porque, assim, essas lesões aqui na histerossono ninguém vai ver. A gente vai ver que existe permeabilidade da tuba, mas a chance de ter uma gravidez tubária aqui é muito grande. Este aqui é um caso de gravidez tubária da porção ístmica, esta lesão aqui. A gente pode ter estenoses. Olha, isso aqui é aquilo que eu falei aquela hora, passagem de contraste para dentro de vaso. Isso aqui está projetado aqui na tuba e pode simular lesão da porção ístmica, mas não é só passagem de vaso aqui. Aqui a gente tem áreas de estenose com áreas de ectasia bilateral. As imagens de adição, que são os divertículos que a gente vê no segmento intersticial, também não são patognomônicas nem de salpingite ístmica nodosa, nem de endometriose tubária e nem de tuberculose tubária, embora na tuberculose seja um pouco mais
exuberante as lesões, mas a gente não tem como dizer, só olhando a imagem, a gente tem que ter história clínica. E aqui não dá para diferenciar o que esses pequenos divertículos que a gente está vendo aqui, melhor evidenciados aqui na imagem negativa, se isso aqui é endometriose tubária ou se é salpingite ístmica nodosa. As lesões podem ser bem discretas, podem ser unilaterais, bilaterais, comprometer a porção proximal, média, distal, e existe uma variação enorme. Ou podem ser lesões mais exuberantes, como essas que a gente está vendo aqui. E aqui também, desse outro lado, pequenas lesões. Aqui existem áreas de ectasia, também da porção ístmica, e uma grande dilatação do segmento ampular. Lesões bilaterais do segmento ístmico, comprometimento dos dois segmentos ampulares. Aqui também não existe diagnóstico diferencial entre uma lesão e outra, só olhando a imagem puramente. Aqui uma paciente que veio para investigar a tuba uterina esquerda, porque a primeira teve uma gravidez tubária e a tuba já foi ressecada. Aqui a gente vê lesões envolvendo o segmento ístmico. O enovelamento tubário. O que é o enovelamento tubário? Pode não ter nada a ver com a tuba, ela pode ter uma aderência do peritônio que está em volta da tuba. As tubas podem estar bonitinhas, mas elas têm um aspecto bem enovelado ali, não necessariamente do comprometimento tubário. Mas a gente pode ter comprometimento do segmento ampular, e aí as imagens do comprometimento do segmento ampular vão desde alterações apenas do preguiado mucoso, sem ectasia nenhuma da tuba, até uma ectasia bem importante da tuba. Aqui, tubas enoveladas. Tá vendo? Aqui não tem nem como a gente avaliar o preguiado mucoso. Ela está toda enrodilhada ali, a gente apenas descreve, vê se são permeáveis ou não, e aqui não tem como a gente avaliar muito pelo exame de histerosalpingografia. Notar que existe também bem marcado a transição entre o epitélio uterino e o epitélio tubário e um pólipo unilateral ovalado aqui neste segmento intersticial. O preguiado mucoso normal da tuba. São essas imagens que a gente vai ver aqui em pretinho. Isso aqui é um preguiado normal. E o que é um preguiado mucoso comprometido? Isso aqui. Esse aqui é um preguiado mucoso espessado. Aqui, aqui, e aqui a gente tem uma tuba já com uma constricção ali, mostrado na imagem no esquemática aqui. Aqui também, que já é um pouco mais difícil de ver, não tem uma dilatação importante das tubas, embora tenha um pouquinho, mas aqui tem alteração do preguiado mucoso, bilateral. Aqui também, já uma alteração mais importante. Olha só quanto gás tem dentro das alças aqui. Aqui tem alteração do preguiado mucoso, desse segmento ampular. Aqui, mais fácil de ver, alteração do preguiado mucoso. Isso aqui já é comprometimento, sequela de processo inflamatório infeccioso. Aqui mostrando de novo a transição entre o epitélio uterino e o epitélio tubário. E a alteração do preguiado mucoso também pode assumir um aspecto que a gente chama de falhas de enchimento em miolo de pão. Isso aqui precisa ficar bem atento, porque se tiver bolha dentro da cavidade na hora que está fazendo o exame, isso aqui pode só ser bolha de ar, bolha de gás, de ar mesmo, que a gente está colocando. Mas esse aspecto mosqueado que dá esse pontilhado assim, isso aqui também é comprometimento do preguiado mucoso. Aqui, ó, bem característica a imagem, aqui já existe uma dilatação mais importante do segmento ampular esquerdo. Aqui uma ectasia importante, não só do segmento ampular, já pegando o segmento ístmico, aqui também, segmento ístmico ectasiado, grande dilatação do segmento ampular. Lembrando que a ectasia da tuba começa sempre pela porção, sempre, né? Nas ectasias mais importantes que vai dar a hidrossalpinge, geralmente o procedimento é na porção distal da tuba, né? Ele envolve as fímbrias, a tuba continua produzindo a linfa ali, o fluido tubário, e aí vai comprometendo primeiro o preguiado e depois dilatando a tuba. Aqui mostrando comprometimento bem da porção mais distal. E aqui a gente vai vendo que o comprometimento se torna ascendente. Isso aqui. Alguém sabe?
Não, não é calcificação, nem é hidrossalpingo. Não é uma hidrossalpinge clássica, não. Também não é tuberculose. Gravidez tubária. Tá? Lembrando que as gravidezes tubárias são mais comuns na porção ampular e, geralmente, quando a gente pega bem na fase... Essa aqui é uma gravidez que foi bem precoce, tinha sido gravidez tubária precoce. A gente fez o exame logo em seguida, tinha 2 meses de gravidez, 2 ou 3 meses. E aqui a gente vê as lesões, em geral, são arredondadas ou ovaladas e bem características. Isso aqui é bem característico da gravidez tubária. Então, a gente viu o aspecto da gravidez no segmento intersticial, no segmento ístmico e no segmento ampular. E aqui, mulheres com hidrossalpinge, diagnóstico de hidrossalpinge, tem indicação de fazer estereossalpingografia? Sim ou não? Não? Exceto unilateral. Quando a hidrossalpinge é unilateral, o diagnóstico é unilateral, aí sim existe indicação de fazer para a gente ver a tuba contralateral. Aqui a gente tem uma dilatação tubária importante desse lado, tuba permeável e com aspecto mucoso bonzinho do lado de cá. Aqui também, permeabilidade tubária bonitinha do lado direito, uma grande dilatação do segmento ampular, que tem contorno lobulado. Desculpe, aqui a gente não está vendo mais nem o preguiado mucoso, de tal forma é o comprometimento da tuba. Aqui também mostrando útero conceptação completa, ou bicorno completo, né, se estendendo até aqui, com duplicação do istmo. Outra coisa que a gente pode indicar é a estereossalpingografia. Muitas vezes a gente recebe pacientes que vêm para se certificar de que a laqueadura está funcionando, né? Não é o mais comum, mas a gente vê. Agora, o mais comum é a gente receber pacientes que tiveram laqueadura e que querem fazer a reversão. Então, o papel do radiologista aqui é mostrar como é o coto proximal da tuba. Qual é, em geral, a extensão do coto proximal. Porque se a tuba pós-reversão tiver menos de que 4,5 ou 4 centímetros, ela fica uma tuba que não vai servir para nada porque não alcança o ovário. Aqui mostrando um stent intratubário, né, que já é uma coisa que está sendo quase abandonada no mundo inteiro. Aqui, tubas com cotos proximais curtos, lembrando que aqui também existe a porção intersticial. Então, se a gente contar que existe mais 1 centímetro aqui, o que sobra do que a gente vê da tuba na cirurgia vai ser só esse pedacinho aqui. O coto proximal adequado para a reversão é mais ou menos 3,5? Não tem assim, o ideal é que a tuba pós-reversão tenha pelo menos 4,5 centímetros. Então, se você tiver um coto proximal de 1 centímetro aqui, a não ser que você tenha um coto distal enorme, aqui a reversão vai ser difícil. Né? Do ponto de vista técnico, não, a gente não vê. O melhor é quando os cotos são médios. Aí o resultado da reversão é melhor. Sabe que teve aqui já deve ter uns 3 centímetros aqui, 3,5. Aí você vai juntar ali, é muito difícil que você não tenha 1 centímetro no distal. Não, consegue medir. Tá? Eu mando a medida da tuba, aproximada da tuba. E quando os cotos são bastante longos, como nesse caso aqui, aí aqui fechou o diagnóstico. Porque aqui foi feito na fímbria, que não tem possibilidade de reversão. Existem alguns trabalhos que fazem da inversão da tuba, mas acho que, assim, do ponto de vista funcional, acho que não tem. Então, quando a gente vê isso aqui, cotos longos que comprometem o segmento ampular, fechou o prognóstico da paciente do ponto de vista de reversão. Eu deixei aqui numa parte à parte a tuberculose, porque, assim, é uma coisa que a gente vê com bastante frequência ainda no Brasil, e eu acho que a gente tem que dar mais atenção para a tuberculose tubária, porque pessoas que tiveram antecedentes de tuberculose podem ter comprometimento principalmente tubário, né? Aqui a disseminação em geral é hematogênica, pode ser linfática, pode ser por contiguidade quando a lesão é ganglionar e pode ser até nos casos de epididimite tuberculosa, o acomprometimento. E aqui a gente vai ter primeiro o acometimento das tubas, depois do endométrio, ovários, cérvix, miométrio e daí vagina e vulva na mesma proporção. Eu estava até conversando com a Marise agora a respeito da tuberculose. Eu tenho feito assim, sistematicamente na pequena anamnese que eu faço,
sempre pergunto se a pessoa já teve tuberculose. Neste mês, eu tive 3 pacientes com antecedente de tuberculose. 3. Eu até me surpreendi, também assim como vocês, eu me surpreendi. 2 sem comprometimento do ponto de vista, pelo menos visível na estereossopingografia no aparelho genital, e uma delas com comprometimento bastante significativo da tuba. Nós tivemos um caso no ano passado que a gente fez diagnóstico pela imagem, pela estereossopingografia. Então, a gente tem que ficar atento, e eu acho que na anamnese é uma coisa que deve ser sempre perguntada. Então, o que a gente vai ter? A gente pode ter formações diverticulares no segmento istímico, a gente pode ter tubas com aspecto em taco de golfe, em cruz de malta, em rosário, em arame, porque o que a tuberculose pode fazer? Ela pode, ou ela compromete a musculatura, pode ou enrijecer a tuba ou afrouxar a tuba, ou causar lesões diverticulares, como aquelas que a gente viu na salpingite ístmica nodosa e na endometriose. Na tuberculose, em geral, elas são mais proeminentes, mas não significa que uma tuberculose não possa ser uma tuberculose só pela imagem daqui. Aqui, o comprometimento unilateral, em geral, o comprometimento é bilateral. Aqui, o comprometimento também pode ser do segmento ampular, também pode dar hidrossalpinge, também pode acometer só a porção distal da tuba, mas em geral, quando eu vejo comprometimento mais da porção ístmica e aí associado ao comprometimento ampular. Isso aqui, ó, esse aspecto em taco de golfe aqui, isso aqui é bem característico de tuberculose. E aqui a gente vê o comprometimento do restante da porção ístmica aqui, em todo o segmento ístmico praticamente dessa tuba. Aqui também, ó, se olhar com atenção neste pedacinho aqui, aqui existe uma imagem de adição, uma formação diverticular desse lado. Aspecto em taco de golfe, em cruz de malta, que são esses 4 pontinhos que a gente vê aqui. Aqui uma tuba enrijecida. Aqui uma outra imagem de cruz de malta. Aqui, esse aqui também é bem característico da tuberculose, uma tuba enrijecida com aspecto em rosário, que a gente chama. E a gente também pode ter lesões dentro da cavidade que a gente pode diagnosticar através da estereossopingografia. Então, a gente pode ter, na endometrite, sinéquias, passagem de contraste para dentro de vaso, alterar bastante o formato da cavidade, simulando o útero unicorno, bicorno. Então, a gente precisa ficar atento quando a paciente tem antecedente. Aqui mostrando uma endometrite tuberculosa, porque assim, muitas vezes as lesões são persistentes ali, né? A pessoa nem sabe, talvez, que ela tenha tido comprometimento da tuberculose e as lesões persistem ali por muito tempo. Lesão comprometendo as 2 porções ístmicas, endometrite alterando o formato da cavidade, aqui simulando até um aspecto de útero bicorno aqui, com passagem de contraste para dentro de vaso, com sinéquias importantes, e se a gente olhar com muita atenção, a gente tem lesões diverticulares nas tubas bilaterais. Outro aspecto bem característico da cavidade é esse que a gente chama aspecto em dedo de luva. Isso aqui também é bem característico da tuberculose. E o que a gente espera depois quando existe passagem de contraste para dentro da tuba? É o que a gente chama de prova de Coté positiva. O que é a prova de Coté positiva? É quando passou o contraste para dentro da tuba. Não importa se a tuba está bonita ou feia, passou para dentro da cavidade peritoneal, a gente considera prova de Coté positiva. E o que a gente espera é que a dispersão seja homogênea, como nesse caso que a gente está vendo aqui. Mas, muitas vezes, a dispersão não é homogênea. A pessoa tem que lembrar aqui que a paciente já levantou, isso aqui é contraste que está dentro da vagina, tá? A pessoa já levantou, já andou dentro da sala e aí o contraste continua aqui ao redor da tuba, que tem uma tuba comprometida. E às vezes a gente não tem comprometimento tubário, mas a gente vê nichos peritoneais ali, que podem ser constitucionais, em uma pequena parcela da população, e que na grande maioria das vezes estão associados à aderência. Não, isso não é legal. Se você não tiver nada de contraste dentro da cavidade uterina, se ele fizer isso, não tiver 0 de contraste na cavidade uterina, aí você pode valorizar.
Agora, se ficar contraste dentro da cavidade uterina e ter contraste ainda dentro da tuba, aí você não tem como valorizar. Porque assim, o que a gente espera? Depois que já esvaziou a cavidade uterina, teoricamente não deveria ter mais contraste dentro da tuba. Porque se a gente pensar que o diâmetro distal da tuba é maior normalmente do que o segmento istmico, na hora que a pessoa levantou, já deveria ter esvaziado completamente a tuba, né? Se existir contraste dentro da tuba pós-esvaziamento da cavidade, a gente não fala em função em estereossopinografia, mas a gente pode pensar que aquela tuba talvez não seja tão direitinha como a gente pensa. E nos casos em que existe acúmulo de contraste com dilatação importante, ou se às vezes a gente tem dúvida se está só na tuba ou se tem um nicho peritoneal grande ao redor da tuba ali, é mandatório fazer medicação, e aí o mais utilizado é a doxiciclina de 12 em 12 por 14 dias, nas revisões de literatura é o que a gente tem visto com mais frequência. Alguns ainda associam metronidazol, 14 dias de metronidazol, mas eu não acho importante. Assim, eu nunca tive nenhuma complicação importante medicando a pessoa, a não ser numa paciente que tinha uma candidíase e que não tomou medicação e que foi para cirurgia, isso que eu fiquei sabendo. Cirurgia por abscesso peritubário. E o que a gente precisa terminar é o estigma que tem a estereossopinografia. Todas as mulheres, assim, sei lá, eu faço uma média de 80 a 100 exames por semana. Aí, assim, se eu contar, 90% vem com muito medo fazer exame, né? Aí fala, nossa, mas puxa, não doeu nada. Algumas falam assim, nossa, mas já fez, tem certeza que fez? Sim, então a gente precisa em conjunto, né? O radiologista, óbvio que faz o exame, porque é operador dependente, junto com quem está indicando, para não dizer para a pessoa, olha, é um exame horrível, mas você vai fazer com uma pessoa que faz direitinho, então a sua chance de ter dor é mínima, né? Um pequeno desconforto, uma coisa assim. Eu acho que isso é fundamental, é imprescindível. Muito obrigada. Aqui uma propaganda, porque o livro vai sair